Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um Papo Sério, um Café. E hoje eu trouxe um tema muito legal, que é não surta. E nesse caminho todo, nesse tempo aí que a gente está andando junto, nesse processo de autoconhecimento, eu consegui compreender que o grande motivo do autoconhecimento, da gente buscar se interiorizar, da gente se conhecer, de saber o que ressoa ou não com a gente, é essa busca para não surtar o tempo todo. E o que eu quero dizer com isso, gente? Eu estive viajando essa semana, eu fui visitar os meus pais. Eu sou extremamente sozinha aqui em Floripa, então eu tenho grandes momentos assim que eu sou muito sozinha mesmo, e não no quesito de ser sozinha, mas no quesito de estar sozinha. Então eu sou muito do silêncio, sou muito de uma rotina muito fixa. A minha rotina ela é bem desenhada, tipo, com horários fixos para algumas coisas para conseguir render. E não tenho muito contato assim com grandes pessoas, grandes eventos, porque isso faz parte da minha rotina. Então é muito silêncio, é muito sem barulho, sem TV ligada, sem nada. E lá na minha mãe já são bastante pessoas, já tem TV ligada, tem rádio ligado, tem conversas, né, o tempo todo. Então é uma rotina totalmente diferente. Isso de alguma forma muda totalmente aquilo que eu faço. A minha academia lá é um pouco mais longe, então eu não consigo ir todos os dias. De fato eu não fui nenhum dia na academia, aí a gente come um pouquinho errado. Tem esse movimento totalmente diferente. Mas o que eu consegui nesse momento de autoconhecimento, com as práticas, com as técnicas, conhecendo quem é a Juliana, conhecendo o que a Juliana gosta, o que a Juliana não gosta. Então você tem mais facilidade de estar em outros lugares, de impor os seus limites. Se existe algum atrito, você consegue ter mais calma para reagir, você não reage de prontidão, querendo dar sua opinião, porque às vezes a opinião da gente é uma coisa só nossa, não é o que vai resolver o problema ali em si. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte de dar a sua opinião. Mas então, o autoconhecimento ele traz, vou pensar antes de falar, vou pensar antes de reagir, você tem uma segurada maior. Então em alguns momentos lá eu consegui, Juliana, calma, pensa no que tu vai falar, Juliana, calma, não precisa reagir, Juliana, calma, tá algumas coisas diferentes do que lá na sua casa, mas a gente vai resolver isso. A gente tem que entender que o nosso corpo vai para um novo ambiente, o nosso corpo tá fora da nossa rotina, então ele vai ter reações diferentes. Mas é para isso que a gente se prepara, é para isso que a gente faz técnicas, é para isso que a gente tenta se interiorizar cada vez mais para manter o equilíbrio nesses momentos de que tá toda a rotina desestruturada, nesses momentos que você precisa sair para o mundo e viver algo novo e viver algo diferente de tudo aquilo que você está acostumado a viver. Como eu estava falando para vocês, a gente foi passar um fim de semana com os irmãos num sítio. Esse movimento é muito legal, eu fazia muito tempo que eu não conseguia passar um momento só com meus irmãos, né, de conviver assim. Então vocês pensem que eu aqui sozinha, mas lá também cada um mora na sua casa, juntar toda essa galera num só lugar. Gente, por mais que é só 3 dias, muda totalmente a rotina de todo mundo, muda os estímulos, um gosta de música, outro vive em silêncio como eu fico o dia todo em silêncio. Os meninos são mais novos, então eu fico o dia todo com o rádio ligado, e isso muda até mesmo as tuas reações cerebrais, porque é uma coisa que tu não tá acostumado e daqui a pouco tu tem aquele estímulo o dia todo. Então pode ser que você fique mais cansado em momentos assim, pode ser que você fique chateado com algumas conversas. Eu, por exemplo, tive momentos que eu tava com muito sono, porque eu durmo cedo, mas eu acordo muito cedo e o pessoal já acorda mais tarde, então eu tinha um momento sozinha ali de manhã e depois já tinha um momento em grupo. Então, por mais zen que você seja, por mais que você busque a sua
o seu autoconhecimento, a sua espiritualidade, que você esteja 100% aí em dia com você. Quando você for em um ambiente onde vai ter outras pessoas, obviamente que tudo vai mudar. São opiniões diferentes, até mesmo numa conversa é opiniões diferentes, e naturalmente a gente sempre quer que a nossa opinião prevaleça. Então, nesse momento que você tem um pouco mais de consciência de dar resposta de prontidão, não. Vou me acalmar, mas isso tudo é o que você vem desenhando desde o ano passado, desde o outro ano. Não é uma coisa que você vai chegar lá e conseguir reagir de uma maneira diferente. São coisas que você vai buscando dia a dia aí no seu conhecimento, você vai desenvolvendo através das técnicas, e quando o momento chegar você já está pronto para reagir de uma maneira certa. Uma coisa que me chamou muita atenção é realmente esse controle que eu tinha em dar resposta ou de não me importar. A grande chave desse vídeo é que eu consegui ter uma percepção de algo muito bacana, que é a maneira que a gente interpreta as coisas que o outro está falando. Vamos entender que tudo aquilo que o outro fala, que ressoa dentro do nosso coração, tudo aquilo que você ouve e te causa um certo desconforto, é alguma coisa dentro de você que precisa ser tratado. Por mais que você diga que não, o outro que está errado, o outro que falou uma coisa desagradável, outra pessoa ouviu a mesma coisa e não ficou frustrada, outra pessoa ouviu a mesma coisa e não ficou magoada. Então isso já é um alerta na nossa cabeça que a gente precisa realmente repensar sobre isso. Por que eu me ofendi com o que o outro falou? Por que eu me ofendi com aquilo que o outro fez? É algo aqui dentro que precisa ser curado. O que eu achei lindo desses processos que eu tô vivendo é entender isso. Essas reflexões que eu consigo ter agora, que eu não tinha antes. Antes eu queria sempre achar um culpado. Eu queria que a pessoa me pedisse desculpa, aquela mágoa ficava ali dentro e a pessoa precisava se retratar por isso. E hoje, tudo que acontece, eu uso muito a escrita, então eu escrevo sobre isso e pergunto a mim mesmo: por que eu tô sentindo isso? Por que isso de alguma forma me feriu? Por que isso me chateou? Por que isso me trouxe um desconforto? Por que isso ressoou dessa maneira dentro do meu coração? Então a gente precisa ter essas práticas com nós mesmos, de quando acontecer alguma coisa, você ter um pouquinho mais de paciência e tentar compreender o porquê que isso ressoou dentro de você, sem culpas, sem vítimas, sem achar culpado, sem querer que o mundo acabe. Apenas entender o que aquela situação quis te trazer, precisa refletir sobre o porquê que aquilo ali ressoou com você, se você precisa curar, se você precisa tratar alguma coisa, se você precisa apenas perdoar, e entender que isso são fases e sempre algo que ressoa dentro de você é porque o problema está aqui. Outra coisa que eu noto bastante, e eu ainda tô nesse processo, hein? Não é uma coisa que a gente passa e diz me curei, não, eu acredito que é pra vida toda. Sempre quer achar um culpado, a gente sempre quer dizer que o outro nos deve uma desculpa, que o outro nos deve um pedido de perdão. Até mesmo quando a gente está vendo um vídeo, eu me pego bastante nessas questões, assim. Tô vendo uma aula, principalmente nessa visão mais sistêmica, né, que é de cura interior, e a gente tá ali vendo uma aula e diz: fulano devia ouvir isso aqui. Isso que essa mulher falou, ferida de rejeição, ferida do abandono. Sei para quem que serve essa aula aqui. Quero te dizer que essa aula serve apenas para você. Quando chegar a vez do outro curar suas feridas, pode ter certeza que vai chegar até ele um vídeo sobre isso. Mas o que a gente precisa compreender agora, nesse momento, para que a gente se liberte mesmo dessas feridas, dessas dores, e que a gente consiga viver o extraordinário, é que quando essa informação chega até a gente, se na hora você não conseguiu ter um insight de dizer: acho que eu preciso dar uma tratada aqui, acho que esse assunto está falando comigo. Você precisa anotar essa aula. E aí, talvez, quando você tiver com a cabeça mais fresca, com a cabeça mais light ali, você volta lá e dá uma lida e pergunte a si mesmo: o
que esse assunto quis falar comigo. É óbvio que tudo que eu aprendo hoje, assim, que eu aprendo, se eu li esse livro hoje, quero compartilhar com vocês, é o meu movimento de conhecimento-ação e vai ressoar em vocês. Vocês vão trabalhar com as ferramentas, com a informação desse livro, mas primeiro eu trato aqui. Tudo que eu aprendo, primeiro eu tenho que libertar aqui, curar aqui, tratar aqui, botar em prática aqui e ação aqui. Porque senão tudo que eu falo aqui é uma mentira. Porque se não ressoou aqui dentro, se eu não tratei, se eu não curei, o que de bom eu vou estar passando para vocês? De novo, então, essa questão das práticas, das técnicas, isso eu tenho aprendido muito também nesses últimos tempos. Inclusive esse livro aqui que eu tô lendo agora, Poder Sem Limites, do Tony Robbins, ele traz uma visão sobre as crenças e traz algumas técnicas que a gente faz para realizar sonhos, para diminuir as crenças negativas, colocar em prática as crenças positivas. E ele fala muito desse movimento de ação. O que a gente vai ler, vai interpretar e vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu para que a gente consiga ter o resultado. Então, todas as técnicas que eu trago aqui para vocês, algumas vão ressoar um pouco mais e vão ter mais resultados, outras um pouco menos, mas você tem que ter um checklist de técnicas que você faz assim diariamente, uma ou duas, e algumas que você faz em momentos mais extremos, mas a gente precisa ter um repertório de técnicas, uma rotina, tanto espiritual, quanto com o corpo físico, quanto com o corpo mental, para que você consiga estar sempre em harmonia, para que quando chegue nesses momentos que a gente precisa interagir com grandes grupos, que a gente precisa viver uma experiência diferente. As experiências pode ser até mesmo uma experiência boa, que nem eu saí para passear, fui visitar minha família, a gente passou um fim de semana muito legal. Mas tudo que foge da nossa rotina vai ter uma dificuldade em assimilar, porque é muita informação, você foge da rotina, você come diferente do que você está habituado, você dorme diferente, você bebe coisas diferentes, você talvez não treina tão intenso quanto você treina ou não treina mesmo. Então tudo, mesmo que seja uma viagem que você foi para desfrutar da viagem, você vai ter um baque na sua rotina, o teu corpo vai sentir a diferença, às vezes é calor, às vezes é um frio a mais, e tudo isso na tua fisiologia ele já altera. Então é óbvio que vai atingir o teu mental, é óbvio que você também não tem mais a tua rotina ali de técnicas todo dia, mas de novo, a gente não precisa estar 100% presente nas técnicas quando você vai fazer essa viagem. É o que você constrói até ali, até o dia da viagem que tem importância. Não é o que você vai fazer lá no dia, é o que você construiu até aquele dia que vai dar toda a diferença, que vai te fazer tu desfrutar dessa viagem de uma maneira harmônica, de uma maneira alegre, que você vai poder aproveitar o melhor daquele momento. O que eu achei lindo nessa minha viagem é a maneira que eu me portei aos meus irmãos, a maneira que eu consegui vivenciar aquela experiência. A última viagem que eu fiz para lá, eu ainda estava muito longe da minha espiritualidade, do meu autoconhecimento, estava em nada, gente. Eu nem estava buscando esses atributos na minha vida. Então foi algo totalmente diferente, porque as últimas vezes que eu fui, eu confesso para vocês que não tinha essa vontade de estar lá. Eu estava muito longe de gostar, eu estava tão fechada no meu mundo, eu queria viver apenas a minha vida, o meu mundo. Acho que o amor estava bem apagado dentro de mim. Então eu não sentia essa vontade de estar lá, de estar com eles e de conviver. Então veja que a maneira que eu ia até lá já era uma maneira totalmente diferente. Então, óbvio, quando eu chegava lá, meu corpo já entrava em combustão, queria voltar embora, queria vir para casa, queria ficar aqui nesse meu mundo fechada, em silêncio. O lindo do autoconhecimento é essa maneira que você vai para o mundo depois que você se conhece. Depois que você limpa aquela tralha toda que está ali dentro, aquele rancor, aquela mágoa, tudo que me falam me fere. Se alterou o tom da voz, meu Deus, a pessoa não me ama, a pessoa não gosta de mim, a pessoa está chateada. E não,
A pessoa só falou um tom de voz mais alto do que está acostumado. Por isso que eu digo para vocês, tudo que o outro fala, que o outro fez, se ressoa em você, é alguma coisa que está aí dentro que precisa ser limpada. Porque essa pessoa fala com milhões de pessoas e não ressoa nas outras pessoas essas palavras. Então, sempre a gente precisa estar atento a isso. Então, a maneira que eu fui para lá dessa vez, com amorosidade, com carinho, querendo ter eles perto, querendo viver esse momento com eles, já me colocou num patamar diferente das outras vezes. Eu queria estar lá, eu queria aproveitar cada momento com eles. E a partir do autoconhecimento é que eu consegui chegar nesse ponto. Com as limpezas que eu fiz através das técnicas, que eu fui curando aquelas feridas, aquela mágoa, aquele sentimento que eu tinha de que eu era uma vítima da vida, uma vítima das situações, uma vítima do falar do outro. Não conseguia sentir o amor das pessoas. Outra coisa que eu observei muito lá é a questão de que a forma que cada um demonstra o seu amor. E isso é lindo a gente entender. Porque tem alguns que vão... Eu fico emocionada. Tem alguns que vão demonstrar o seu amor te servindo uma xícara de café. Tem outros que vão demonstrar o seu amor levando para você a toalha quando você esqueceu de levar para o banho. Pegando um sabonete, um creme. Tem outros que vão demonstrar o seu amor quando preparar o alimento para você. Só que muitas vezes a gente quer receber o amor da maneira que a gente define que é a forma de amar. Eu quero o presente. Eu quero que a pessoa me fale palavras bonitas. Eu quero sentir o amor dessa maneira. Mas talvez você não dê o amor dessa maneira. Você não fale palavras bonitas. Você não diz obrigado para a pessoa quando ela te serve. Você não diz que ama. Você não dá um abraço. Você não deixa um bilhetinho dizendo para a pessoa o quanto ela é importante, não manda uma mensagem no WhatsApp, não faz uma ligação, mas você quer receber. O amor também é uma energia de troca, a gente precisa dar para receber. Então, quando você se propõe a fazer pelo outro, talvez o outro nunca recebeu o amor da maneira que você quer receber. Talvez o outro nunca recebeu mensagens bonitas ou nunca recebeu palavras bonitas. Então, algumas coisas precisam ser ensinadas. E tá tudo bem. A gente pode ir fazendo esse movimento para a pessoa aprender. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa aprender a receber o amor do outro da maneira que ele tem para dar. Porque todo mundo diz que te ama de alguma maneira, mas a gente está tão preso em querer receber o amor da maneira que a gente deseja, que a gente não olha que as pessoas estão amando a gente da maneira delas. O vídeo nem era sobre isso, mas se tornou e vai continuar. A partir de hoje, você busca seu autoconhecimento, sim, para que você tenha essa sensibilidade. Um dos lugares mais lindos que eu estou na minha vida é esse lugar. De me conhecer, de saber quem é a Juliana, de saber receber o amor, de saber olhar o outro com mais compaixão, com mais amor e entender como eu tive essas mágoas, esses rancor, essa vitimização dentro de mim. O outro também está passando pelos processos dele e que Deus abençoe e ajude que ele saia para outro nível de consciência, para ele receber o mais do mundo. Que a gente busque esse autoconhecimento cada dia mais, essa interiorização, esse saber quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente quer. Se conecte cada vez mais com a tua espiritualidade para que cada dia você chegue mais perto desse amor, mais perto dessa compaixão, da tua crença, mas que você esteja tão conectado, porque a essência de Buda, de Alá, de Jesus, do universo, do cosmos, a essência é o amor. E a gente só consegue acessar algumas coisas na nossa vida quando a gente
acessa esse amor que ele é benevolente, que ele é compaixão, que ele é você olhar para o outro de uma maneira diferente. Primeiro, você limpa aqui. E é sobre esse amor que cura, é esse amor que liberta, é esse amor que transforma, porque tudo aquilo que era raiva se transforma em amor. Tudo aquilo que era dor se transforma em amor. E se você ainda olha para alguma situação e você não consegue transformar essa situação em algo bom, tem alguma coisa ali dentro ainda que ainda precisa dar uma lapidada. Porque o estar na essência do amor é isso, é quando a gente consegue compreender que aquela situação veio para nos libertar, para nos transformar, para de alguma coisa nos fazer subir de nível. É entender que você passou por aquilo ali, porque você precisava libertar alguma coisa dentro de você para subir para o próximo nível. Essa busca que a gente tem que ter todos os dias, é por isso que a gente faz as técnicas, é por isso que a gente tem uma rotina tanto espiritual quanto mental, que é o conhecimento que a gente adquire e a gente põe em prática para a gente conseguir o próximo passo, o próximo nível de consciência. É cuidar do teu físico para que ele esteja em harmonia, para que ele esteja saudável, para que ele tenha um bem-estar. E os três alinhados é o que te fazem estar nesse lugar de harmonia, de consciência, de amor. Eu fiz esse vídeo aqui hoje e era para falar sobre esse nosso movimento de se conhecer cada dia mais, para a gente reagir à vida de uma maneira mais legal, mais leve, pra gente não surtar a todo momento. Porque eu lembro que ano passado, essa situação que eu falava, eu ia pra lá e qualquer coisinha era um bate e volta. Falava uma palavra, eu falava duas, não tinha limite assim pro surtar. Era, então eu pego minhas coisas e vou embora. Isso aqui já me irritou, amanhã eu já tô indo embora. E a vida não é sobre isso, não é sobre a gente pegar nossas coisas e ir embora, não é sobre a gente virar as costas pro outro e não entender o que ele quer estar falando, o que ele tem para contribuir, porque o que ele tá falando, se tá ressoando aqui, eu preciso curar. E quanto antes você curar, antes você se liberta. A gente precisa viver em harmonia com as pessoas, a gente precisa de pessoas para viver, a gente não consegue viver o tempo todo sem ninguém. E é muito triste quando a gente é aquela pessoa que não se sente bem em lugar nenhum. Aonde você vai, você não se sente aceito, você sente que as pessoas não te amam, você só quer ficar sozinha, sozinha, sozinha. Do que a gente está se escondendo, que a gente quer ficar tanto tempo sozinha? A tua solitude, ela é importante, mas quando você acha que você tem que ficar sozinho o tempo todo para não precisar mudar, para não bater de frente com as feridas que você carrega, isso é um peso muito grande para carregar nessa vida. Então, busque seu autoconhecimento, busque essa essência da sua espiritualidade, que você consiga enxergar o amor, para que você consiga reagir à vida de uma maneira mais harmoniosa, para que você consiga estar nos lugares que você deseja estar e se sentir bem naquele lugar, sentir a harmonia daquele lugar, reagir à vida de uma maneira mais conscienciosa, que você possa, aqui é para mim aprender, que tudo na vida tem um fluxo natural e todas as nossas vivências, elas são para nos ensinar de alguma forma. Uns você vai viver momentos intensos de alegria, de felicidade, de êxtase. E aquilo que não saiu da maneira que você estava, ser o melhor, que você consiga tirar essas reflexões. O que eu preciso melhorar com isso? O que eu posso mudar com isso? E o que eu vou levar dessa história toda para o meu próximo nível chegar. Esse vídeo tomou um rumo diferente do que eu tinha planejado aqui para o nosso Papo Sério, um café, que é o nosso momento de assuntos mais vida acontecendo, vida sendo vivida. Mas o que eu quero finalizar aqui contigo é: compreenda a maneira que o outro
está te dando amor. Porque talvez a maneira que você dá o seu amor ao outro também não seja a maneira que o outro queira receber. Mas em todos os momentos, em todas as trocas, o amor quer entrar, o amor quer estar presente, o amor quer vibrar ali. E às vezes a gente se pega tanto ao, eu quero dessa maneira, eu quero que seja assim, e a gente perde de viver grandes momentos de amor e alegria. Então olhe com mais carinho pro outro, senta e analisa mesmo esse momento assim de eu vou só observar, vou só ver o que está acontecendo aqui à minha volta. E você consegue ver amor em muitos momentos, em muitos detalhes. Que a gente não cobre do outro o amor que talvez ele nunca recebeu e ele não sabe que isso pode ser uma demonstração de amor. Então que seja você a primeira pessoa a demonstrar amor dessa maneira, a demonstrar amor numa mensagem de texto, a demonstrar amor nas suas palavras, a demonstrar amor num bilhetinho, num presente. Existem infinitas maneiras de demonstrar amor. A gente só precisa saber receber e saber dar o amor que a gente tem. É muito bom ter você aqui em mais um Papo Sério, um café. Te vejo quarta-feira que vem para mais um bate-papo e um cafezinho. Se inscreve no canal para não perder a notificação. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.